Vamos ver agora alguns impactos que o conhecimento, o saber das grandezas proporcionais podem trazer de positivo para vocês em ciências da natureza. Química, soluções, pH. Existe uma fórmula em soluções que diz que o pH de uma solução, o potencial hidrogênio-iônico adicionado ao pOH, o potencial oxilo-hidrogênio-iônico, é igual a 14. Ou seja, o pH é uma grandeza, o pOH é outra grandeza, e essas duas grandezas variam a soma constante. Só de saber que elas variam a soma constante, porque a constante aqui é 14, já elimina a possibilidade de haver proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa. Ou seja, o pOH e o pH de uma solução são grandezas onde não há proporcionalidade. São grandezas não proporcionais. Se a soma do pH com o pOH tem que ser 14, se você tiver uma solução como essa que está nesse balão volumétrico aqui, se o pH for 7, o pOH é 7. Essa solução que está aqui nesse tubo de ensaio, se o pH for 9, para o pH que é 9, somado com o pOH dá 14, o pOH é 5. E essa outra solução, que o pH é 4, o pOH é 10. Se quando o pOH é 5, o pH é 9, se quando o pH é 4, o pOH é 10, e se quando o pH é 7, vou botar aqui, o pOH é 7, e quando o pH é 9, o pOH é 5, observe que esses três pontos estão numa mesma reta. Só que a reta na qual esses três pontos estão, ela não passa pela origem. Se esses três pontos estivessem numa mesma reta passando pela origem, o pH e o pOH eram diretamente proporcionais. Se esses três pontos, ao invés de estarem numa reta, estivessem numa hipérbole assíntota aos dois eixos, o pH e o pOH seriam inversamente proporcionais. Como a reta não passa pela origem e como eles não estão numa hipérbole, o pH e o pOH são grandezas onde não há proporcionalidade entre eles. Até porque se houvesse proporcionalidade direta, a fórmula não seria pH mais pOH igual a 14. Seria pH sobre pOH igual a 14, para eles variarem a quociente constante. Se houvesse proporcionalidade inversa, a fórmula não seria pH mais pOH igual a 14, seria pH vezes pOH igual a 14. Se fosse pH vezes pOH igual a 14, aí eles iam variar. Produto constante. Era inversamente proporcional. Se fosse pH dividido por pOH igual a 14, ou pOH dividido por pH igual a 14, aí eles iriam variar a quociente constante. Se não é assim, não é a quociente constante, nem é assim a produto constante, essas duas grandezas, o pOH e o pH de uma mesma solução, são grandezas em que não há proporcionalidade. Agora veja que coisa engraçada. Quanto maior é o pH, menor é o pOH. Eles variam em sentido oposto. Quando um aumenta, a outra diminui.
Quando aumenta o pH, diminui o pOH. Quando diminui o pH, aumenta o pOH. Quando duas grandezas variam em sentidos opostos, isso não quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Sensacional. Se fosse inversamente proporcionais, variava em sentido oposto. Mas pode variar em sentidos opostos sem serem inversamente proporcionais. Um beijo.